Olá, tudo bem? Sexto ano. Hoje então a gente inicia mais uma videoaula de arte e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o teatro, de que forma essa linguagem da arte ela surge então lá na Grécia Antiga, há muitos e muitos séculos atrás, certo? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Para a gente falar sobre o teatro, é importante que a gente fale sobre Dionísio. Essa figura é muito importante para a história do teatro, porque é a partir das celebrações que eram feitas em homenagem a ele, Dionísio, ou Baco, como ele também era popularmente conhecido, o deus do vinho, o teatro acontece e nasce. E como que funciona isso? Lá na Grécia Antiga, algumas pessoas se reuniam, algumas delas vestidas de sátiros, que são figuras da mitologia também, com metade do corpo bode, metade do corpo humano. E esses sátiros, eles então reuniam-se para fazer cantos e danças em homenagem ao deus Dionísio, certo? E aí, pessoal, uma figura chamada Tepes pensou assim: eu vou colocar uma pessoa para fazer um diálogo com esses atores, com esses que até então não eram atores, com essas pessoas do coro, da dança, e aí a gente vai criar um diálogo entre eles, certo? E o espectador, aquelas pessoas que estarão na arquibancada, vão ficar todos atentos, então, além de ouvir as músicas, as danças, a celebração, eles vão ouvir esse diálogo, então, entre essas pessoas que estão ali naquela arena, naquele local. E aí, então, surge o primeiro ator que a gente conhece na história, certo? Que é essa pessoa que então fica fazendo um intermédio, um diálogo com esses dançarinos e cantores que estão ali fazendo essa celebração. E aí então surge o teatro, certo? Na Grécia Antiga existia então o hábito deles dissertarem histórias em público, né? Fazerem leituras dramáticas dessas histórias. Então essas histórias elas eram ouvidas pela população e as pessoas ficavam ali então lendo essas histórias e aí então isso vai se desenvolvendo e aí nasce então essa forma de fazer teatro, né? Onde existe um diálogo em que as pessoas estão ali atentas para ouvir essa história. Enfim, muito legal, né, gente? Então a gente sabe que o teatro ele nasce também lá na Grécia Antiga. Essa linda linguagem da arte que faz com que o homem se expresse através das suas questões, né? Das questões que a gente vive no dia a dia, durante toda a história da humanidade. Então, o teatro, ele é um momento onde a gente para olhar um pouquinho para nós mesmos, né? Então, quando a gente está vendo o ator ali encenando, contando uma história, estabelecendo um diálogo, a gente está atento ali a questões que muitas vezes estão dentro do nosso convívio, dentro daquilo que a gente vive na sociedade, né? Então, o papel do teatro é muito importante. Ele tem o papel de fazer com que nós possamos nos olhar, certo? Além de ser um entretenimento também. E aí, pessoal, quando a gente fala de Grécia Antiga e de teatro, a gente lembra na hora do nosso carnaval. E quando a gente fala do nosso carnaval, a gente pode pensar que muito da nossa cultura do carnaval também vem de referências lá da Grécia Antiga. E aí, lá na página 17 da apostila de vocês têm um texto muito interessante chamado O Carro Naval de Dionísio. Por que o carro naval? Porque nessas festividades, as pessoas, elas também levavam para esses desfiles festivos carros alegóricos, como esses que nós vemos no nosso carnaval. Só que, logicamente, que não tão imbuídos de tanta tecnologia como a gente vê hoje, né? Então, esses carros navais, eles tinham o formato de um navio e eles sempre tinham lá dentro dele uma pessoa vestida de Dionísio, caracterizada de Dionísio,
certo? E aí, outras pessoas que estavam ali cantando, dançando e fazendo as festas. E aí nasce, então, a cultura dos carros alegóricos, certo? E do nosso, talvez, então, da origem do nome do nosso carnaval. Pode vir dos carros navais. Olha só que interessante. E aí, quando a gente fala de carnaval aqui no Brasil, a gente tá pensando que quem abre o carnaval geralmente é o Rei Momo. É como se ele fosse uma figura lá da mitologia grega, como se fosse lá o Dionísio para eles. O Rei Momo é uma figura que abre o carnaval. E ele abre o carnaval entoando um grito chamado Evoé Baco. E essa tradição, ela vem já lá da Grécia Antiga. Então vejam como o nosso carnaval, ele também bebe da fonte dessas características que os gregos já vinham trazendo lá na época deles, certo? E é aquilo que a prof sempre fala, a arte, ela vai se transformando, ela vai se readaptando a cada local que ela vive e que ela passa, certo? E aí, pessoal, quando a gente fala de tragédias gregas, de teatro grego, a gente precisa na hora pensar que existem estilos que são característicos dos textos, das histórias gregas. Então a gente tem histórias gregas que são histórias que são tragédias e histórias que são comédias. E aí, quando a gente fala de tragédia, na hora vocês já devem estar pensando em coisas muito tristes, né? Meu Deus do céu! E na verdade, as tragédias, elas falavam um pouquinho sobre pessoas, heróis, né? Que cometiam algum erro lá na vida deles, e aí de repente eles sofriam uma consequência terrível. E aí essas falhas desses heróis acabavam se tornando as grandes tragédias, e elas tinham uma identificação muito grande com as pessoas que assistiam esses textos, esses teatros gregos, né? Porque elas tinham relação com as falhas que nós cometemos no nosso dia a dia, né? Então vejam que o teatro, ele faz uma conexão direta, como eu já disse anteriormente, com a nossa vida cotidiana, né? E então as tragédias, elas consistiam nisso, numa história que de repente traz questões aí de uma pessoa que de repente acaba tendo alguns problemas, e aí ela tem que solucionar aquele problema, enfim. Aí seria então a tragédia grega. E aí, quando a gente fala da comédia, a gente tá falando então de temas sociais, né, que são colocados lá naqueles textos, naquelas histórias, de maneira mais cômica, né? Então é como se a gente estivesse rindo da nossa própria história ali, né? Então as comédias gregas, elas eram muito, muito, muito interessantes também. Enquanto nas tragédias as pessoas eram tocadas pelos seus sentimentos, as pessoas acabavam ficando mais emotivas, né, mais reflexivas. As comédias, elas tinham o papel contrário, né, de trazer um pouco de humor, de alegria, de felicidade, então, para aquelas pessoas. E aí existe uma terceira categoria também do teatro grego, que são os dramas, né? O drama satírico, que ele mistura, então, os elementos da tragédia e da comédia, né? Ele faz um misto, então, dessas histórias, tanto mais profundas, reflexivas, com essas histórias mais leves, mais humorísticas, como por assim dizer, certo? Então, a gente tem aí 3 categorias do teatro, que seria a tragédia, a comédia e o drama, certo, pessoal? Então, se a gente for dar uma olhadinha lá na história, a gente vai observar que muitos dramaturgos gregos nasceram, então, nesse período,
E a gente vai falar hoje sobre um deles, que é chamado Eurípides, que foi um desses dramaturgos célebres aí da antiguidade grega, juntamente com Sófocles. Eles fizeram mais ou menos 88 peças, e 19 dessas peças elas são preservadas até hoje. E por que eu tô falando dele? Porque ele, como um grego, ele ia contra o ideal de beleza que os gregos haviam impondo naquele período. Lembra que a gente falou que eles tornavam o homem o centro das atenções, os feitos dos homens eram mais importantes, a mitologia grega sempre baseada nas virtudes dos homens, né? Que de alguma forma ou então tinham uma relação espiritual mais profunda, ou então eram pessoas com um físico muito avantajado, muito forte, guerreiros. E aí, gente, esse Eurípides, ele questiona isso e ele traz nas peças dele os gregos como eles realmente são. Certo? Sem pensar nesse ideal de beleza, de padrão, né, de conduta. Então ele traz nas peças dele essas questões muito cruas, muito verdadeiras, o que é muito legal. Então, pessoal, hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre a origem da história do teatro na Grécia. E lá na página 20, assim como naquele trecho daquele filme que nós vimos lá na nossa live, vocês vão ver um pouquinho sobre a estrutura desses locais, aonde esses teatros eles aconteciam, né? Então, nós vimos lá no filme que eram lugares altos, com arquibancadas muito altas, então as pessoas podiam observar as peças ao ar livre, né? Naquelas arquibancadas, enfim. E aí a gente também pode conhecer um pouquinho mais sobre as características do figurino que eles usavam, né? As máscaras, nós vimos lá no trecho do filme também que eles utilizavam muitas máscaras, e aí isso para a arte é uma riqueza muito grande, né? Para as artes visuais, porque essas máscaras elaboradas para o teatro, elas são peças muito importantes, né? Elas contam para nós um pouquinho da história desse povo, da história desse período e dessa época. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre como nasce o teatro lá na Grécia Antiga. E eu encontro vocês, então, na próxima aula. Um beijão e tchau, tchau!